eu vou falar sobre o projeto que eu fiz. Foi com a professora Gabriela Castelo. Aliás, dei spoilers, porque eu tinha colocado uma foto. Então, o projeto é sobre biometria, então é sobre identificar pessoas. A pergunta é possível identificar uma pessoa por informações do cérebro dela? Aqui, né? Então, imagina as possibilidades de poder identificar uma pessoa pelas ondas cerebrais do cérebro dela. E essas ondas são adquiridas colocando um capacete nela. E eu vou explicar daqui a pouco melhor. Acho que vocês já ouviram falar desse exame, que se chama eletroencefalografia. Então, a ideia do projeto era ver se era possível descobrir algum padrão individual de cada pessoa nos exames de EEG, que eu vou explicar o que é, e ver se dá para identificar as pessoas só vendo os dados obtidos com eletroencefalografia. Para fazer o projeto, eu tive um time maravilhoso que eu conheci só online, infelizmente. Conheci ontem a professora Gabriela Castellano. E são essas 3 mulheres maravilhosas, muito simpáticas e muito inteligentes. Tem a Marina de Paulo, a Manuela da Avanço e a professora doutora Gabriela Castellano, que está bem ali. Elas duas fazem física médica na Unicamp, então o projeto, na verdade, era iniciação científica delas na Unicamp, e aí eu entrei junto com elas para fazer junto o projeto. Acabou dando... Elas publicaram no PIBIC da Unicamp, e eu fui coautora, então eu fiquei muito feliz. O que é eletroencefalografia? Uma técnica que foi descrita pela primeira vez em seres humanos pelo Hans Berger, ou Berger, não sei. E ele é feito com eletrodos que você põe na sua cabeça. E ele mede as ondas, ele capta e grava as ondas cerebrais emitidas pelo seu cérebro. Como? De onde vem? Basicamente, as células do seu cérebro, neurônios e células gliais, elas funcionam como uma orquestra juntas. E vocês já viram? Não sei se vocês já estudaram na escola. Eu acho que já, né? No primeiro ano também. Aquela parte de entrar íons no neurônio, sair íons, esse tipo de coisa. É muito interessante, tem a ver com isso. Os neurônios, eles produzem um campo elétrico, e as variações nesse campo elétrico é o que a eletroencefalografia mede. Então, é isso. Tem uma analogia bem interessante do professor Andrea Biasiucci, que ele explica a diferença entre os tipos de eletrodo e os tipos de medição no cérebro que dá para fazer. Tem aquele... a analogia é a seguinte. Imagina um jornalista que está num estádio que está tendo um jogo de futebol. Se ele estiver com o microfone na mão dele e ele está entrevistando um dos jogadores lá no estádio, ele consegue captar a voz do jogador e talvez um murmurinho no fundo. Então, isso é o patch clamp, que você coloca bem na célula e é usado para entender aquele gráficozinho aqui em cima. Esse daqui, que é como funciona o neurônio e as sinapses, etc. Bom, aí, depois que o jornalista entrevistou o jogador, ele vai para a sala de imprensa, e lá na sala de imprensa muda um pouco o que ele consegue gravar com o gravador que está no bolso dele. Ele consegue pegar o murmurinho dos outros jornalistas que estão na sala de imprensa e também, talvez, se
a plateia for muito animada, ele vai conseguir também pegar um pouco da plateia falando. Então, isso é quando você coloca eletrodos invasivos no cérebro. Então, você abre a cabeça, coloca um eletrodo, e aí lá você consegue pegar o som ou a atividade, as ondas, a variação no campo elétrico produzido por um grupo de neurônios. E o que é usado na eletroencefalografia é o eletrodo não invasivo. Então, não precisa fazer nenhuma cirurgia, nem nada assim. É só colocar o eletrodo no seu couro cabeludo. E ele vai pegar o barulho geral. Então, depois que o jornalista terminou de trabalhar, ele está no hotel, ele não tem mais credencial de jornalista, de imprensa, então ele só consegue ouvir, talvez, algum jogador marcando gol e a plateia vai à loucura, etc. Então, ele consegue ouvir o barulho geral do estádio inteiro, tudo junto. Então, é isso que o eletrodo não invasivo capta do cérebro. Então, é bem geral, é bem não específico, só que a vantagem é que é um exame, uma técnica simples, então é fácil, é barata, e então essa era a ideia do projeto, ver se com um exame tão simples, tão fácil e disponível, qual é a palavra? Dá para identificar uma pessoa. Acessível, obrigada. Então, eu encontrei duas versões. Tem a versão visualmente poluída e a versão que parece uma touca de natação. Então, nunca fiz, mas dizem que não dói. Você só pode, se você ficar com coceira na cabeça, você não pode se mexer, então talvez seja um pouco desconfortável. Mas é bem simples de fazer. Muita gente faz, principalmente quando tem epilepsia, dá para estudar, ver clinicamente quais são as causas, eu acho. E eu também vi uma aplicação muito interessante, que estão estudando ver se dá para descobrir se uma pessoa que está em coma, entubada, sem consciência, se dá para descobrir se ela está com dor. Vocês já pensaram nesse caso? Imagina você entubado, ou não, inconsciente, em coma, e como é que os médicos vão saber se você está sentindo algum tipo de dor, se você não consegue se expressar? Então, tem estudos vendo se é possível você localizar no cérebro se a região do cérebro onde você sente dor está ativada e etc. Mas tem um problema. Esse exame de eletroencefalografia é muito difícil de saber de localizar ele. Tem mais detalhes no texto escrito, que eu achei muito interessante. Só que é isso que eles estão estudando porque não se sabe se dá para localizar no cérebro de onde veio aquela informação. Porque, como eu disse, é só um burburinho do cérebro inteiro. É isso. Então, é assim que aparece o exame, a técnica para a gente. Para fazer o trabalho, eu usei o MATLAB, que foi super difícil de aprender, mas no final valeu a pena, foi muito interessante, e é isso. É bem bonitinho, mas vocês vão ver que nem sempre é assim tão bonitinho, e eu vou explicar mais. Bom, para começar, eu não fiz nenhum teste nenhum exame de eletroencefalografia em ninguém, e é isso que eu achei muito interessante sobre a comunidade científica não todo. Eu peguei os dados, a gente pegou para o trabalho de um banco de dados. Então, na verdade, os voluntários a gente não conhece, nem os cientistas que conseguiram todos esses dados de eletroencefalografia. Foi feito nos Estados Unidos, em Nova York. E aí eles disponibilizaram para a gente no banco de dados e a gente usou. Eu fico imaginando quantas outras pessoas também já usaram esse mesmo banco de dados e quantas possibilidades dá para pegar tipo, do mesmo grupinho de informações. Muito interessante.
Então, nesse banco de dados, eram 109 voluntários, eles fizeram, cada um, 12 tarefas, então, voluntários de boa vontade. A gente só usou 2 para o trabalho, então, cada pessoa, de cada indivíduo, a gente pegou dados dela parada, com o olho aberto e com o olho fechado. Tinha cada uma 1 minuto de duração. Foi gravado numa frequência de 160 Hz. E o sistema de posicionamento dos eletrodos, que isso mudou um pouco, eram 64 eletrodos na cabeça de cada pessoa. E é isso. Depois eu vou mostrar de onde vem no que se aplica esses 64 eletrodos. Bom, vocês lembram da imagem que eu tinha mostrado? Aquela era bonitinha. Esse daqui é um exemplo de um não tão bonitinho assim. E aí, esse é o problema. Imagina ficar 1 minuto parado na eletroencefalografia sem poder se mexer. A tarefa que pediram para os voluntários era literalmente ficar parado por 1 minuto, ou de olho aberto ou de olho fechado. Só que acontece que, às vezes, você não fica tão parado, então os dados não são limpos, eu acho que é a palavra. Então, a primeira etapa do projeto foi pré-processar todos os dados dos 30 voluntários que a gente escolheu aleatoriamente dos 109, e essa foi a parte mais demorada. Então, a primeira parte foi fazer uma limpeza visual. Então, se tivesse algumas partes muito discrepantes do restante, a gente simplesmente deletava aquele trechinho. Porque pode ser que a pessoa tivesse mexido o rosto, mexido algum músculo, e isso interfere, os eletrodos também captam. Bom, a segunda etapa do pré-processamento foi usar esse filtro. A gente filtrou entre 4 e 50 Hz, que são as frequências que importam no cérebro. A gente tirou também a banda de frequência alfa, que é típica dos olhos fechados, então ela é comum a todas as pessoas, então ia interferir no resultado sem ter algum significado biométrico para a gente. Nossa, essa daqui é muito bonita. Bom, depois a gente usou o Cleanline para tirar a faixa de 60 Hz, porque é a frequência de fornecimento da energia elétrica lá em Nova York. Também usamos a análise de componentes independentes. Esse que é muito bonito. Então, por exemplo, tem esse daqui, provavelmente é algum movimento, a pessoa usando os músculos do rosto, então a gente apagava essa partezinha. Para explicar melhor esse daqui, eu vou ter que apresentar um outro conceito para vocês, mas ele é bem intuitivo, então provavelmente vocês já sabem ele, que é de conectividade cerebral. Então, basicamente, é que o seu cérebro trabalha junto com ele mesmo. Então, os neurônios trabalham juntos para desenvolver uma tarefa. Uma rede neural, talvez. Um circuito. Então, uma parte do cérebro pode estar trabalhando junto com a outra. E aí, como é que funciona o ICA? Esse daqui. É um software que ele separa em componentes independentes, então é como se ele separasse o que está trabalhando junto, cada circuito é diferente. E aí é isso que a gente usou também para processar os dados. Bom, aí veio a parte de matemática. Para analisar a conectividade cerebral, porque esse foi
a ideia que a gente usou para tentar identificar as pessoas. Então, ver como o cérebro da pessoa trabalha e tentar encontrar um padrão nisso. E, para isso, a gente usou a distância euclidiana, para tentar encontrar um padrão. Então, aquela fórmula, essa daqui. A ideia era a seguinte: se a distância euclidiana de um indivíduo com ele mesmo, comparado com ele mesmo, for a menor, quando a gente compara ele com todos os outros 30 voluntários, a gente identificou ele. Essa é a ideia. Então, tá, a gente pegou os 30 voluntários, e aí cada um deles tinha as duas aquisições, então uma com o olho aberto, uma com o olho fechado. Aí a gente pegou de cada uma dessas duas aquisições 2 trechinhos, 2 épocas. Então, época 1 é do 12º, época 2 é do penúltimo. Então, a gente terminou com muitos arquivos de 1 segundo cada um, numa frequência de 160 Hz, e foi isso que a gente usou para comparar. Então, primeiro a gente calculou a matriz de conectividade de cada uma dessas épocas, usando isso daqui. E aqui tem uma espiadinha no código que a gente usou, que é na linguagem de MATLAB, e eu descobri que o programa é muito legal, Sofia. Você me influenciou. Tá, então a gente fez primeiro uma matriz de cada uma daquelas épocas. Aí o que acontece? Para a gente comparar, transformou aquela matriz em um vetor, então 64 por 64, que eram 64 eletrodos, e aí depois transformou num vetor de 4.096 por 1. Isso. E aí, para depois comparar os indivíduos, a gente calculou a distância euclidiana dos vetores das 30 pessoas com as 30 pessoas em 3 combinações diferentes, eu vou chamar assim. Voltando aqui. Primeiro a gente fez aquisição 1, então olho fechado, 12º com olho fechado, penúltimo segundo, olho fechado, 12º com olho aberto, 12º, e olho fechado, 12º com olho aberto, penúltimo segundo, para ver se tem credibilidade os resultados, de se dá para identificar uma pessoa. E aí esse foi o segundo código, que é comparando já os vetores. E aí a gente terminou com 3 tabelas gigantescas, que a qualidade ficou muito ruim nessa tela gigante, mas e já tem os resultados. A primeira tabela, que é a mesma aquisição, deu 87% de resultado positivo. Então, a menor distância euclidiana calculada era da pessoa com ela mesma. Então, dava para identificar ela em 87% dos casos. Na segunda tabela que a gente fez, deu 27%, e na terceira, 30%. Bom, é um trabalho com muitas limitações, mas coisas para o futuro que talvez dê para melhorar são usar métodos mais sofisticados de analisar a conectividade cerebral. Então, coerência ou causalidade de Granger. Na hora de comparar as matrizes de conectividade, também usar algum outro método. A gente usou, nas duas vezes, nas duas comparações, a gente usou a distância euclidiana, e tem outros muito mais sofisticados. Então, usar correlação de Pearson ou classificadores de machine learning. E também tem um problema. É aquela primeira etapa do pré-processamento que a gente fez, literalmente, a gente abria a imagem do EEG
E qualquer coisa que estivesse muito estranha, mas o que é muito estranha, né? Esse é o problema. A gente apagava. Inclusive, teve alguns que a gente precisou tirar um eletrodo inteiro, quando ele estava, tipo assim, tudo retinho assim, e tinha um muito louco, a gente apagava ele inteiro. Então, isso é muito subjetivo. Tem outros softwares que eles automatizam isso, e eles têm um padrão igual. Tem, por exemplo, esse sound aqui, é uma opção para melhorar o pré-processamento, que é muito importante. Ele dá a qualidade do estudo. Então, tira a subjetividade da inspeção que a gente fez. E é isso. Legal. Perguntas? Tem bastante. Começar com o Victor. Eu posso fazer duas? A primeira, eu queria saber se vocês tinham algum dado, além dos processamentos, sobre cada um dos voluntários. Tipo, vocês sabiam sexo, idade, alguma coisa do tipo? Nadinha. A gente não... Só tinha mesmo dado. Era bem anônimo, os voluntários. A segunda... Esqueci. Se você lembrar. Tinha outra. Levanta a mão de novo. Você poderia explicar, eu não sei se eu entendi muito bem essa parte da porcentagem obtida. Você poderia explicar um pouquinho melhor? Eu vou mostrar a tabelinha que a gente... tô indo para frente. Então, essa tabela é que eu não coloquei os sujeitos, mas então tem 30 aqui, 30 aqui. Então, na verdade, o resultado teria dado certo. Aliás, o resultado positivo ou favorável se essa diagonal fosse inteira verde, ou seja, aqui eu coloquei a distância mínima. Isso daqui é o resultado da distância euclidiana entre aqueles dois vetores que a gente calculou por aquela fórmula. Então, se a distância euclidiana de um indivíduo com ele mesmo fosse a menor, a gente teria identificado ele. E aí, nessa daqui, que é a de olho aberto, 10º com olho aberto, penúltimo segundo, deu 30% de certo. Era essa a sua dúvida? Muito obrigado. Imagina. Dentro daquela possibilidade de usar machine learning, existiria, por exemplo, a possibilidade de talvez a correlação que você vai usar para identificar cada pessoa não seja necessariamente que ela tem que ter a menor distância nos vetores, mas que ela tem que ter um padrão na distância dos vetores, por exemplo? É uma ideia interessante. Eu acho que sim. Daria. A gente usou uma proposta simples, então só ver se a distância é menor, a gente identificou. Mas tem muitas outras possibilidades para identificar uma pessoa. Mais alguma pergunta? Brena, eu não sei se vocês sabem, mas só por curiosidade mesmo, se tivesse dado, tipo, 100%, o que a gente ia conseguir, praticamente, observando as pessoas e... Ai, desculpa. Como que é? As aplicações, identificando, isso, identificando pelo esse método. A primeira coisa que eu pensei, quando eu fiquei sabendo que era o projeto, e depois me falaram, pare de pensar nisso, porque a gente só faz o projeto para conseguir a tecnologia nova, as aplicações vêm depois. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, cuidado com os capacetes que você coloca na cabeça, eles vão pegar tipo, os seus dados e depois usar para coisas estranhas. Mas aplicações possíveis, aqui eu pensei... imagina que você chega quase morto no hospital e não sabem quem você é. Você talvez não tenha arcada dentária mais. Eu não sei.
E aí eles fazem um EEG em você, e aí tem o banco de dados com todos os EEGs. Ou talvez num sistema de segurança também ia ser legal, interessante. Eles fazem tipo banco de dados com todos o padrão de cada pessoa e depois eles identificam você. Tá, eu pensei... Mas eu parei de pensar nas aplicações depois que me disseram que não se pensa nas aplicações primeiro. Posso perguntar? Eu fiquei curioso com uma coisa. Pelo que eu entendi, é um grande problema o fato das pessoas se movimentarem na hora que você vai coletar os dados, né? Uhum. E aí eu fiquei me perguntando se não teria uma maneira de coletar só os movimentos da pessoa com um experimento secundário que é feito simultaneamente, por exemplo, e de alguma maneira subtrair a informação do experimento principal e assim você conseguir aproveitar mais dos dados que você coleta. Vocês chegaram a pensar em alguma coisa assim? Seria possível? Não pensei, a gente nunca discutiu isso, mas eu fiquei pensando agora, não seria muito mais caro? Porque tem formas de processar os dados e são, não vou dizer simples, mas são possíveis, fazíveis de processar eles e realmente tirar esses artefatos e ruídos e outras coisas. Eu acho que... Você pensou em alguma coisa específica? Talvez... Eu vi que no final você fala que você quer pensar no uso de algoritmos para remoção dos artefatos e tudo mais, mas eu fiquei imaginando se você não poderia, enquanto você está coletando o dado do cérebro da pessoa, né, não sei, filmar, ver se ela está se movimentando ou não, e ver se coincide aquele movimento com o lugar onde você vê o ruído, e depois estabelecer alguma correlação e conseguir subtrair aquilo daquela forma. Nossa, eu não sei, é uma ideia inocente, tá? De alguém que não é da área. Tem que ficar claro isso. Para os futuros programadores, vocês podem desenvolver um software assim. Eu acabei de pensar, tem um dos ruídos mais comuns é de mexer o olho. Então, quando você mexe o olho também interfere. E quem sabe aqueles óculos do Google que eles ficam tipo medindo onde você está olhando? Talvez essa fosse uma forma de ver, tipo, onde você mexeu o olho, ver e depois subtrair do EEG só o movimento do olho. Interessante. Muitas possibilidades. Mais alguém? Então vamos agradecer a Marcela mais uma vez.